Você sabe o que não pode faltar na folha de pagamento do trabalhador? Oi, eu sou a Paty Scalco E eu sou a Ju Severo. e esse é o nosso canal Descomplicando o Direito, que nós criamos para te ajudar nas decisões importantes da sua vida e do seu negócio. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o trabalhista e nós vamos falar sobre folha de pagamento. E para isso, nós contamos com uma convidada especial, Patrícia Félix. Muito obrigada. Olá, meninas. Obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Então, para quem não me conhece, me chamo Patrícia Félix, falo aqui do escritório Félix Advocacia e atuo na área trabalhista e na área do direito administrativo também. Mas hoje, voltando um pouco para a questão da área trabalhista, nós vamos falar sobre folha de pagamento, uma coisa que interessa a muitos, porque é a questão do dinheiro mesmo, né? Exato. Bom, e aí a questão é, o que eu, empregador ou empregadora, preciso colocar na folha de pagamento? Então, o que precisa? Tudo o que é pago ao trabalhador tem que colocar na folha de pagamento. Tem muitas empresas que acabam deixando por fora alguns valores, às vezes, né? Mas o que é o correto mesmo é colocar tudo na folha de pagamento. E a folha de pagamento, ela tem que ser um documento claro, onde o trabalhador ele vai olhar e ele vai conseguir identificar o que ele está recebendo, quantas horas extras ele fez naquele mês, qual é a referência daquele valor, né? O adicional que ele recebe, qual é a referência daquele adicional, quanto que ele está recebendo daquele adicional. Isso é muito importante. Uma outra questão é que o empregador ele também tem que analisar qual é o salário base da categoria daquele trabalhador, olhar as convenções coletivas, ter essa atenção, né? Se o trabalhador, aquele que ele contratou, tem algum adicional específico que ele tenha que receber, tem a questão da hora extra que é diferente por causa da convenção coletiva e assim por diante. Eu gostaria de pedir, Paty, traz aquela folha de pagamento, aquela primeira folha que está em vermelhinho, para a gente poder compartilhar com o pessoal aí e mostrar na prática como que funciona. Certo. Então, vocês podem ver o seguinte, nessa folha de pagamento tem ali o valor do salário, e ali onde é referência, né? Eu tô aqui no celular, é referência. Referência tá 30, é isso, né? Isso. O que é essa referência? A referência é a questão de 30 dias, né? 30 dias que o trabalhador efetivamente elaborou. Ele poderia ser, por exemplo, 25 e 5 dias que ele teve de folga ou de atestado, né? Uma coisa nesse sentido. Então, claro que não ia constar ali a questão do atestado, não ia descontar, né? Mas, um exemplo. Ali a referência dos dias que ele trabalhou e do lado tem o valor, que é o valor do salário base dele. Poderia ser em referências o quê? Questão de horas. Geralmente, o trabalhador que está assistindo a gente aqui, ele pode ver lá na folha de pagamento dele, por exemplo, o meu não aparece referência 30, mas aparece 220. O que é isso? É que é 220 horas que ele trabalhou no mês. Que aquelas 220 horas, então, que é a referência, a correspondência àquele valor ali que está aparecendo para a gente, que é o salário base. O que mais que pode constar? Pode constar, por exemplo, o adicional de insalubridade. Eu acho que nesse tem o adicional de insalubridade ali, né? Não tô conseguindo. Tá, perfeito. Ali tem o adicional de insalubridade, que tá bem pequenininho aqui também. E ali não consta referência. Estão vendo? Ali não consta referência. E aí tem um valorzinho de insalubridade ali, só confere para mim quanto que é mesmo, 135, né? Isso, sim. O pessoal vai pensar ali, eu tô sem meu óculos hoje. é que eu tô no celular e na tela do celular tá bem pequenininho. Então ali tá 135 o valor da insalubridade e não tem referência. Como que a gente vai calcular essa insalubridade? Porque você pensa assim, a insalubridade ela pode ser 10%, ela pode ser 20%, ela pode ser 40%. Vai depender do grau que aquele trabalhador está exposto. Mas ali a gente não consegue identificar se é 20%, se é 10%, sobre o que foi calculado, entende? Então, ficou faltando essa informação para o trabalhador. Tá? Então, seria um ponto falho dessa folha de pagamento. Lá embaixo, onde a gente está vendo a base de cálculo, lá embaixo tem base de cálculo para FGTS, base de cálculo para INSS. Vocês podem notar que alguns valores ali eles vão ter uma modificação. Ele vai depender
do que aquelas verbas que estão discriminadas ali em cima, no campo dos vencimentos, né, da remuneração, vai depender se aquelas verbas ali, elas somam para chegar naquele quadrinho lá embaixo do valor de base de cálculo para as incidências previdenciárias, o que a gente fala dos tributos, né, dos encargos trabalhistas, dos encargos previdenciários. Por enquanto é isso que eu queria mostrar dessa folha de pagamento ali que a gente está compartilhando. Uhum. Então, assim, essa questão de pagar, o que pode constar na folha. Então, voltando à nossa resposta. Tudo o que é pago ao trabalhador tem que constar na folha. Nem tudo o que é pago vai ter alguma incidência de encargo, né? Porque vai depender qual é a verba e tudo mais, mas tem que constar ali, discriminar bem certinho e tem que ser uma folha clara para que o trabalhador possa entender o que ele está recebendo. Eu já recebi aqui no escritório algumas outras situações, por exemplo, que nem eu mesma, como advogada trabalhista, consigo identificar sobre o que está sendo pago aquilo ali, porque não fecha. Aí você pega, é bem complicado, você pega um cartão ponto, aí você vê, ele fez tantas horas. Aí você vai para a folha de pagamento referente àquele cartão ponto e a conta não bate, entendeu? Aí nem o trabalhador está sabendo e isso acaba gerando uma dor de cabeça para todo mundo. Porque o trabalhador ele vai se sentir lesado e ele vai acabar procurando a Justiça do Trabalho, às vezes para esclarecer, né? E às vezes tem aquele valorzinho foi pago, mas foi pago por fora. Então, vira uma bola de neve mesmo. Bom, Paty, mas então já aproveitando o gancho, vamos para a segunda pergunta. Por que muitas empresas fazem esses pagamentos por fora? Então, mais ou menos nesse sentido que eu estava falando, esse costume, na verdade, que se criou, que é um costume, um péssimo costume, assim, da sociedade no geral, né? Uhum. A gente sabe que muitas empresas, muitas pequenas empresas, elas têm uma carga tributária alta, às vezes não conseguem dar conta. A gente sabe que um funcionário que recebe um salário, por exemplo, de R$ 1.200, ele não custa R$ 1.200 para a empresa, ele custa mais do que isso, né? Então, por que pagam por fora? Geralmente por medo, para fugir de encargos trabalhistas, né? E acho que seria nesse sentido. Agora, a gente tem que atentar que tem algumas situações que não necessariamente o empregador precisa pagar por fora para fugir dos encargos trabalhistas, né? Na verdade, como eu falei no começo, a orientação é que bote tudo em folha. Tá pagando, coloque em folha. Tem alguns valores que eles nem vão incidir em encargos trabalhistas, em encargos previdenciários. Mas o empregador acaba pagando por fora por medo. Uhum. Então, por falta de conhecimento, às vezes, se gera essa problemática toda, né? Uhum. Tá bem, então. Então, o que tem que constar, na verdade, assim, na folha de pagamento é todos os encargos e também o que pode-se dizer que é questão de prêmio, de comissões, como é que funciona? Como é que é a diferença de tudo isso? O que incide, o que não incide? Então, a reforma, ela trouxe algumas situações onde algumas verbas trabalhistas, algumas questões, alguns pontos específicos não vão integrar o que a gente chama, não vão integrar a remuneração do trabalhador. E por não integrarem a remuneração, elas não vão incidir em cargos. Então, não precisa ter medo de colocar essas questões todas em folha, né? Claro que tem que ver o que eu estou pagando que tem encargos trabalhistas, que me gerem encargos trabalhistas, né? Por exemplo, eu vou trazer uma situação prática que é sempre bom a gente poder compartilhar isso, que a gente descomplica o direito, né? Que a gente consegue fugir desse juridiquês que a gente está dizendo aqui. Eu recebi, por exemplo, esses tempos, um cliente de uma empresa, né, um empregador, e ele estava com uma dificuldade na empresa que era o seguinte, ele estava pagando comissão, e ele estava pagando uma comissão fora da folha de pagamento. E eu comecei a conversar com ele, mas essa comissão, ela é com base em quê e tal, e foi conversa, e ele me disse que essa pessoa que estava recebendo a comissão, ela não fazia vendas. Ela trabalhava com a produção de um determinado produto. Nossa. Eu disse assim, ela não fazia vendas? Ela não negociava valores com o seu cliente? Não.
Ela não fazia vendas, não negociava valor, não fechava o cliente, não captava o cliente. Então, a palavra não é comissão? E olha só a confusão que se cria, o problema que se cria. Por quê? A comissão, ela vai gerar verbas previdenciárias, verbas trabalhistas, tudo ela vai servir de base de cálculo, né? Mas, por exemplo, nesse caso, essa pessoa, ela recebia o que eu chamo de premiação por produtividade. Ela recebia porque ela produzia muito, porque ela fazia o produto, porque ela tinha esse diferencial. E quando a gente fala em premiação, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de que a premiação não incida verbas previdenciárias, verbas trabalhistas. Então, olha só a diferença. Eu falei para ele, não, então a partir de hoje não se fala mais a palavra comissão, porque não é comissão. Comissão é vendedor. Olha só, então tem essa diferença. Por exemplo, gorjetas, ela vai ter incidência de verbas em outras, algumas verbas específicas, né, ela vai ter. Mas, nesse caso aí, era uma produtividade, uma premiação para esse trabalhador. A gente pode compartilhar também aqueles valores específicos, né, que poderiam ficar de fora. Tem questão da ajuda de custo, que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal. Tá, então assim, ó, tem ali a questão da ajuda de custo, diárias para viagem, auxílio alimentação, prêmios, como eu estava falando, a questão de premiação, né? Tem alguns trabalhadores que recebem determinados abonos. Tudo isso que a gente está mostrando aí tem que constar na folha, tudo isso e tudo que o trabalhador recebe. Então, na verdade, não pode ter nada por fora, porque seria ilegal, né? E todos esses que a gente está mostrando na tela agora, eles não incidem as verbas em cargos trabalhistas a mais, né? Não vai ter incidência, no caso, verba previdenciária e tudo mais. Então, seria essa observação que poderia fazer. Ou seja, o empregador vai pagar, mas ele não vai custar a mais. Ele vai colocar, por exemplo, a ajuda de custo é só aquele valor, não vai ter que pagar um valor acima, justamente porque não caracteriza encargo, né? Exatamente. Não precisa ter medo de colocar em folha, né? Não precisa ter medo. A gente pode compartilhar também, Paty, é muito legal isso de poder trazer as folhas, né? A gente pode compartilhar aquela outra folha para trazer mais um exemplo para o pessoal que está assistindo. Claro. Olha só, lá embaixo tem a diferença. Vou dizer para vocês, eu tô sem meu óculos aqui. Mas vamos lá. Lá embaixo vocês podem ver que a base de cálculo, ela é diferente. Tá vendo? A soma do salário, por exemplo, tá ali. Acho que é 2.000 de salário, né? 2.000 mais acho que é uma premiação que ele recebe ali de R$400. Então, como aquele que está circulado é prêmio, né? Isso, prêmio, 400. Aí o prêmio, como eu falei anteriormente, ele não vai integrar a base de cálculo para as verbas. Então, lá embaixo na base, olha só, a base de cálculo lá, então ela está somando salário e insalubridade, por exemplo. Né? Então, ali que a gente vai notar as diferenças. É sempre muito importante a gente estar consultando um profissional, estar consultando ou contador ou advogado, para ver o que pode, o que incide, o que não incide, né? Como que pode organizar isso. E é importante ter uma folha de pagamento bem clara também, para que não haja esses problemas, essas dores de cabeça futuras aí, né? Sempre pensando na prevenção. Com certeza. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder para você. A gente também gostaria de agradecer novamente a Paty por ter participado do vídeo conosco. Se você gostou, achou bacana, pode compartilhar. Tem mais assunto jurídico no blog do nosso site, no Instagram do escritório da Paty também. E a gente vai deixar tudo aqui no link, tá bom? E até a próxima. Até! Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.